volta com você nesse dia. Eu estou aqui um pouco assim, pensando nesse tema. Nosso tema hoje está aí na tua tela: preparados para viver e preparados para morrer. É um tema que eu tenho pensado, eu já ouvi uma palavra muito forte de um pastor falando sobre esse tema. E eu fiquei muito impressionada com essa mensagem que eu ouvi. E eu decidi então anotar aqui e falar um pouco dessa mensagem que agora, alguns tempos atrás, eu escutei esse pastor pregando sobre isso. Mas eu gostaria hoje também de falar sobre esse tema, porque esse final de semana aqui em Manaus, nós estamos em Manaus, Boas Novas aqui, e como toda cidade do Brasil, em final de semana, infelizmente é tão triste como muitos jovens, vidas, são ceifados. Eu estava vendo as notícias ontem mesmo, aqui em Manaus, antes de ontem, jovens de 18 anos, né, perde o controle do carro, bate no poste, vem a falecer. Outros jovens têm acidente, são cuspidos do carro, vem a falecer. A morte tão rápida, eles nem imaginam quando saem de casa, indo para um evento, ou para um trabalho, ou para um final de semana, que a morte está ali esperando eles. São jovens, acho que pensam, né, vou viver a vida toda, vou casar, vou fazer tanta coisa. E o que me deixou tão triste foi o fato da idade desses jovens. Todos gente assim de uma idade tão tenra, e outros também com drogas e um esfaqueado. É só você ler o jornal e você vê a triste notícia, a triste realidade. Isso aqui é em Manaus, mas fora as outras cidades, outros lugares, não só do Brasil, mas do mundo todo. Quantos jovens, quantas pessoas, enquanto você estava aí curtindo o teu final de semana, entraram para a eternidade. Porque a vida, existe vida pós-morte. A vida não para aqui não. A Bíblia fala que a vida aqui é como uma gotinha no oceano, é pouco. A Bíblia fala 60, 70, 80 anos, né, por aí. Mas depois da vida, tem uma eternidade nos aguardando. E o que me entristece é quando eu vi no noticiário a foto de uma dessas vítimas desse acidente. Eu vi uma foto desse jovem numa igreja. E eu pensei, ai Senhor, tomara que, eu espero que esse jovem não tenha saído dessa igreja, que ele tenha morrido salvo, que ele tenha permanecido nos teus caminhos, porque a eternidade nos aguarda. Agora hoje, Deus nos leva aqui hoje, no Abrindo a Bíblia, a falar sobre esse assunto. E pode ser que seja algo que você não queira ouvir, que você está aí talvez pensando, poxa, eu estou preparado para viver, para curtir a vida, para conquistas, para conseguir, para casar, para ter filhos, para trabalhar, para cumprir a missão que Deus tem para mim, os propósitos, sabe? E de estudo, de fazer bastante coisas dessa vida. Mas a verdade é essa. Especialmente agora que nós sabemos que estatísticas vão subir, infelizmente, essa época que está chegando, do carnaval, época onde muitos jovens estão ali naquelas baladas, estão ali, vão brincar, vão folhear, e não estão preparados para morrer. Hoje, o Espírito Santo me leva a falar com você sobre isso, preparando a tua vida e a minha vida para vivermos e preparando também para encontrar Deus, para a morte. Aqui numa passagem de Lucas, capítulo 12, tem uma referência que fala sobre a avareza, de um homem que ele tinha amor extremo ao dinheiro, que ele queria juntar muito dinheiro, e ele viveu a vida dele com esse propósito, com essa ambição. Mas o foco hoje dessa mensagem não é propriamente nesse lado dele ter sido avarento, mas o lado de que ele só olhou e só curtiu a vida, só preparou a vida dele
para aqui e agora. Só preparou para viver, mas não preparou a alma dele para morrer. Está aqui. Vamos começar lendo então, se você tem uma Bíblia, me acompanha em Lucas, no capítulo 12. E aqui no versículo 13, começa dizendo assim. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparte a herança dele comigo. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós, ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, então Jesus lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. Olha que forte. Jesus falando essa palavra. A vida do homem, a importância da vida dele, não se constitui nos bens que ele possui. Olha o que diz o versículo 15. Então lhes 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: Olha, o campo de um homem rico produzia com muita abundância. E aquele homem pensava, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer? Pois eu tenho tantos bens, tanta coisa para colher e recolher, né? Eu não tenho onde recolher os meus frutos, porque eu tenho tanto que eu não sei aonde que eu coloco tanta fartura que eu possuo. Esse era o problema do homem. Ele tinha demais. Então ele não sabia aonde colocar todos os seus frutos. E ele disse: farei isso. Eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e aí eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E depois que eu construir celeiros maiores, para colocar todos os meus bens, minhas riquezas, minhas farturas, então eu vou dizer à minha alma: minha alma, tens um depósito nele muitos bens para muitos anos. Então, minha alma, você tem muitos bens, é para viver muitos anos usufruindo desses bens. E aí ele diz: descansa, minha alma, come, bebe, regala-te. Interessante que esse homem, como todos nós trabalhamos, como todos nós temos uma poupança, como todos nós estudamos, preparamos filho para a vida, filhas, estudar, não tem nada errado em trabalhar, não tem nada errado em preparar, não tem nada errado que todos nós fazemos. Mas o nosso foco, e isso que é a palavra aqui, que é a palavra-chave, o foco deste homem, ele estava obstinado, obcecado somente com as riquezas e o possuir e o ter e ter mais. E aqui ele está dizendo: eu posso descansar, porque ele achou que ele tinha preparado tudo para a vida dele, e preparou com bens, preparou com ganho, tanto que ele fala para ele mesmo: minha alma, você pode descansar, aproveitar, comer, é o que fala aqui, beber, versículo 19, descansa, come, bebe, regala-te, né? Fica à vontade, exagera mesmo, faz a festa, porque os celeiros estão cheios, tem dinheiro, tem o que você precisa, já, né, eu tenho o que eu preciso, já ralei, já corri atrás, agora posso descansar. Esse é o exemplo do homem que preparou a sua vida somente para uma coisa: para viver. Para viver, para comer, para beber, para gastar, para fazer festa, para balada, para curtir. Mas aí Deus chega para ele e Deus fala algo para esse homem. Está aqui, está no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma,
E o que você tem preparado? O que tens preparado? Para quem será? Olha que pergunta tremenda. Primeiramente, Deus fala para ele: louco, você preparou só para essa vida. Preparou teus bens, preparou tua família, preparou teus negócios, preparou um monte de coisa. Na educação, boa escola, e nada errado, é bom preparar. Eu preparei os meus filhos. Mas a prioridade não é só aquilo que o dinheiro pode comprar. Você tem uma alma, eu tenho uma alma. E aí Deus está falando: você é louco. Você preparou, não é? O que você tem? O que você tem preparado? Para quem será? Porque tem dois. Para quem? Qual dos dois? Preparou para Deus, para a eternidade, para valores eternos, ou preparou só para o aqui e agora, que é passageiro? Porque no dia que você morrer, você não leva absolutamente nada com você. Esses celeiros abarrotados, dinheiro, bens, ele não ia levar com ele no caixão ou naquela túmulo onde ele estaria colocado. Não ia ficar para trás. A gente não leva nada com a gente. Nada. E aí Deus falou para ele: o que você preparou? Você preparou tão bem para viver, mas você não preparou para morrer. O que você preparou para a eternidade? Preparou o teu coração, a tua alma? O que você fez, sabe, em termos de conhecimento de Deus? E aqui Deus fala com esse homem e refere-se a ele como um louco, porque correu atrás de tudo, preparou tudo somente para o aqui. E ele fala bem forte uma palavra: preparado. Está aqui. Ele fala assim: o que tens preparado, para quem será? Para quem será? É lá para o inferno, para o diabo? Para quê? Ou tua vida, a tua alma está preparada para me encontrar, para encontrar Deus? É forte hoje a palavra, não é? Aqui no Abrindo a Bíblia, mas essa é a verdade. Temos que estar preparados, a nossa alma, para encontrar Deus. Aqui é um exemplo clássico e triste de um homem que fez muitos preparos para a vida somente. É para viver, comer, regalar, beber, ficar ali e falar: descansa. Mas ele é confrontado. Naquela noite fala: homem, você é doido, você é louco. Vão pedir tua alma. E você se preparou para isso? A tua alma, a tua vida com Deus? Preparaste? E é uma história que tem um desfecho triste. Obviamente ele não se preparou. Mas nós não vamos ficar só nesse exemplo, porque esse aqui é um exemplo de muitas pessoas hoje que estão preparando a vida para viver. Só preocupam no viver, no aqui, no agora, se esquecendo que tem um amanhã. E que esse amanhã pode chegar muito mais antes do que você e eu estamos pensando. O amanhã eu vou fazer. O amanhã não nos pertence. Por isso Tiago, se eu não me engano, no capítulo 3 fala: quando uma pessoa faz planos, ela deve sempre falar: se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou viajar, vou namorar, vou casar, vou estudar. Se Deus quiser. Porque a minha vida não me pertence. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 24 horas com a minha vida. O que eu tenho que fazer então é preparar a minha vida em vida. Porque preparar depois, esquece. O preparo não é pós-morte, é antes. Entendeu? Então aqui fala-se de um homem que preparou. Preparou só para viver aqui. Mas ele não se preparou para a eternidade. Agora vamos para outra passagem de um outro homem que soube preparar. Ele preparou, viveu a sua vida, mas ele preparou a vida dele para a morte. Preparou a vida dele para a eternidade.
vida dele para encontrar Deus. Aqui tem um exemplo triste do louco, que não fez preparo nenhum para a eternidade. Mas se você pegar a tua Bíblia e fizer assim, um pouco para trás, estamos em Lucas 12, e você dá um pulo em Lucas capítulo 2, você vai ver a história de um homem chamado Simeão. É um contraste gritante entre Simeão, que preparou a vida dele, visando Deus, eternidade, e a vida deste homem rico, que tinha tanto, mas tanto, que não sabia onde guardar, de tanto que ele tinha. Preparou, mas só para essa vida. E a vida passa, sabe? A Bíblia diz em Isaías 40, no capítulo 8, que cai-se as ervas vão caindo e secam-se as flores. Tudo seca, tudo vai, cai tudo, vai embora. Mas a minha palavra, diz Deus, permanece para sempre. Então a nossa vida é passageira. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre este homem. Quem é este homem que preparou a sua vida, não somente para viver, mas para morrer? Tem nome, é Simeão. Amém? E a Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre Simeão. A gente vai descobrir daqui a pouco aqui no capítulo 2, começando com o versículo 25, aqui de Lucas capítulo 2, tá bom? Porque o nosso tema é esse hoje. Preparando para viver e preparando nossa vida para morrer também. Como é importante o preparo nas duas coisas tão tremendas. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu aguardo você daqui a pouco mais comigo. Não saia daí. Nós vamos agora ver um outro exemplo em Lucas capítulo 2, tá bom? Eu aguardo você. Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero